Fernando, este ano fazemos os 25 anos do 25 de Abril. O Sr. Fernando, o que é que se lembra desse dia? Bem, eu, do 25 de Abril de 74, lembro-me de às 10 da noite do 23 para 24, nós estávamos todo o pessoal na caserna e fomos chamados para ir para a parada. Só que ninguém sabia o que é que ia fazer. Portanto, chamaram-nos, foram para irmos buscar capacetes, buscar as armas, G3, e às 11h30 da noite montámos nas antigas BRLs, que ainda existem hoje, e deslocaram-nos para a entrada dos estúdios da RTP do Lumiar. E a partir daí foi a ocupação dos estúdios da RTP. Mas vocês tinham noção o que estava a acontecer? Não. Ou não tinham noção? Não, nós só tivemos noção do que estava a acontecer quando chegámos à porta dos estúdios, da entrada, que era um passadiço, e fomos. Estava a PSP a comandar, portanto, a guardar. Neste caso era a guardar. E nós chegámos ao pé o oficial, portanto era o capitão, lembro-me perfeitamente que era o capitão Bento e era o Alferes Rodrigues. Então o Alferes Rodrigues era uma pessoa muito para a frente, já naquela altura era. Chegou-se ao pé do graduado da PSP e aí é que se explicou o que estava a passar. Entretanto, a PSP não estiveram de acordo e não quiseram sair. Nós, militares, tivemos que tomar a força necessária. Eles foram embora, a PSP, ao fim de uma hora estavam lá outra vez, só que já não tiveram hipótese porque já estava ocupado pela Escola Prática da Administração Militar. E a partir daí não se passou mais nada, pronto. Passámos assim. Mas foi mesmo uma revolução pacífica? Sim, foi. Houve uma altura que ainda nós começámos a ouvir rumores de que na altura havia a PIDE, não é? E que a PIDE chamava na altura PS qualquer coisa. E eles que estavam revoltosos, não queriam aderir. Ainda houve uns tiros, mas a partir daí não se passou mais nada de especial. Eles tiveram que abaixar a bola, como se diz agora, não é? E nós ficámos lá 8 dias a tomar conta da RTP. E depois desses 8 dias, Sr. Fernando? Ao fim desses 8 dias, pronto, já começámos a fazer a vida normal. Não podíamos vir à rua ferrados, ainda com medo de represálias da tal dita DGS. Era DGS, exatamente. E andávamos para aí 15 dias a sair, saímos do quartel, íamos para a rua, mas todos à civil, e não se passou assim mais nada assim de anormal, como se costuma dizer. Mas depois dessa data foram mudando as coisas? Depois dessa data, tiveram noção que a PIDE também tinha sido... Pronto, depois, a partir daí nós já soubemos o que é que tinha passado, tinha sido um golpe militar, não é? E a tropa começou a andar à vontade, já não havia disciplina, já não havia nada, até, 25 de Abril, depois veio a seguir o 11 de Março, ou foi o 25 de Novembro, creio eu. Aí já era uma bandalheira autêntica, portanto a tropa já não cortava o cabelo, já andava tudo com as botas com as calças fora das botas, mas pronto, era a democracia, é a democracia que nós temos hoje. Uma das perguntas que nós tínhamos também era Belmonte antes do 25 de Abril. O Sr. Fernando não é de Belmonte? Belmonte antes não sei que eu não Exatamente. Não sou de cá. Por isso não lhe vou fazer essa pergunta, mas vou-lhe fazer pronto, depois desse estado de confusão, não mudou logo tudo de repente, não foi logo tudo mil maravilhas, o que é que achou de diferença? O que é que para si o 25 de Abril significou, depois dessa desordem, depois desse estado um pouco de anarquia e de confusão, o que é que achou? Eu achei, ora bem, em relação ao 25 de Abril, após 25 de Abril, achei que foi a tal liberdade a mais, que as pessoas já, ainda hoje, que eu me lembro, ainda hoje se abusa da liberdade.
Agora não há repressão, não é? Já não há aquela repressão que havia antigamente, mas acho que para mim é... Fui militar de Abril, ajudei a fazer o 25 de Abril, ajudei, entre aspas, não fiz nada, mas acho que estamos melhor em relação a muita coisa. Pronto. E lá, vocês militares, antes do 25 de Abril, como é que era, como é que se vivia, como é que estavam? Era o medo constante de repressália? Nós não tínhamos, quer dizer, aquilo era a disciplina. Nós não podíamos, para ir à rua, tinha que fazer a barba, tinha que andar sempre com o cabelinho bem aparadinho, e depois havia aquelas pequenas, grandes coisas que os oficiais estavam sempre em cima dos soldados. Eu era primeiro cabo, mas o primeiro cabo não é nada, é um militar normal, só que já tínhamos as nossas responsabilidades. Por exemplo, à porta de armas, já tínhamos que muitas vezes chatear-nos com os camaradas, porque eles não saíam bem ferrados como exigia a lei. Mas não foi nada assim de... Era o fascismo na altura, pronto. E a partir do 5 de Abril deixou de ser fascismo por ser a tal democracia, não é? Uhum. E tenho dito, não tenho a dizer mais nada. Se tiver mais alguma pergunta... Sim. O senhor Fernando veio de Tábua, também um conselheiro do interior. De Tábua, sim. O que era miséria, havia fome... Fome, ora, em Tábua, desculpa, eu saí de Tábua com 13 anos e fui para Lisboa. Fui trabalhar para a panificação, mas em Tábua não havia fome. Fome não. Não havia, era aquelas... Estou-me a lembrar das primeiras botas que calcei, umas botas, ainda hoje me lembro bem, já foi quando fiz o exame da quarta classe. Isto em 1965. Mas fome não havia, pronto. O meu pai era uma pessoa trabalhadora, que gostava de beber os seus copitos, né? Mas fome nunca nos deixou passar. Isso não, fome. E acesso à informação? Há pouco estávamos a falar do Facebook, mas nem televisões havia, ou às vezes havia a televisão do vizinho. Como é que... Não, por acaso, o meu pai tinha lá um rádio que era o Borne, chamava-lhe o Borne. O meu pai eu acho que sai ao meu pai em relação a deitar cedo. O meu pai jantava na altura, era a ceia, né? Uhum. Por volta das 6h30, 7h, 6h30, comia o pratinho de sopa e dizia ele assim, o meu pai, olha, eu vou para a cama ouvir o Borne. E então lá ligava ao rádio, a partir, estou a falar em 1966, em 68 já começou a ver a tal televisão. A televisão pequenina, claro, não era a cores, mas era a preto e branco, e lá passava, eles é que viam a televisão, meu pai tinha a televisão no quarto, sempre, ia para ele e para a minha mãe, e nós lá dormíamos, uns com a avó, avós não conheci nenhum, só conheci uma avó, e fui criado com essa minha avó, que a minha filha está aí, ainda conheceu. E fui criado assim. A partir dos 13 anos, pronto, fui trabalhar para a panificação, até 66, até ir para a tropa, 73, 74, 75, saí da tropa, casei e vim para Belmonte. E depois veio para Belmonte para as confecções. Não vim logo para as confecções. Eu tenho um passado histórico de trabalho um bocadinho de rijo. O meu primeiro emprego aqui em Belmonte foi no antigo João Adolfo, fazer blocos, uma máquina, um empilhador e não sei quantos. E em 1984, salvo erro, é que vim para as confecções. E lá me mantive até aos 65 anos. E as confecções na altura empregavam muita gente. Na altura que eu fui para as confecções, já empregava muita gente. E depois, muito mais. Chegou a ter aqui a torre, chegou a ter 500 pessoas empregadas. E eu era motorista e andava nas entregas
mas era muita gente. Ou seja, a indústria das confecções cá em Belmonte movia muita gente. Movia, foi a salvação do Conselho de Belmonte, foi as confecções. Era a Vameca, antigamente, primeiro foi Sérgio Bel, depois foi o Vameca, depois foi o Casemiro, que é onde é hoje a Grasil, a Torre e Carveste, que foi Carveste, onde chegou a empregar quase 1000 pessoas, e tanto andaram que acabaram por fechar e acabou. Mas continuo aqui a manter aqui o Conselho de Belmonte, para mim, isto é a minha opinião, é as confecções Torre e a Grasil. Isso são as mães das confecções aqui da nossa zona. Atualmente, numa altura que vemos, estes extremistas mais a tomar conta, acha que os ideais de Abril, que na altura falavam, se mantêm ou a liberdade que defendiam na altura, pronto... A minha opinião, acho que sim, acho que ainda se mantém os ideais de Abril, em alguns lados, não em todos. Ainda há empresas que ainda tentam a repressão. Isto é a minha opinião pessoal, que não se passou aqui nas confecções de Torre, não. As confecções de Torre ainda continuam a ser, ainda mantêm os ideais de Abril. Os patrões, um já faleceu, que era o Sopreira, ainda está o São João Luís, que ainda está à frente da gerência, e o Dr. Pino Soares, que mantém aquilo à frente. Mas tudo bem. Isto é a minha opinião. Eu fui lá trabalhar há 30 anos e sempre me trataram como uma pessoa de família. Quer dizer, eu fazia, era pau para toda a obra. Eu vinha da viagem, depois era preciso transportar pessoal, era preciso ir buscar pessoal, era preciso ir levar pessoal. Tinha semanas que dormia muito pouco, mas que sempre correu tudo bem. E ainda hoje cá estou. Já estou em casa há 8 anos e batalho-me mais ou menos. Quero cantar bem alto para que o tempo do sonho e do sorriso venha depressa. Quero de volta o por favor e obrigado que também eram do meu tempo. Eu sou do tempo em que pouco ou nada havia. Muitas vezes nem pão na mesa tinha. Eu sou do tempo em que tudo faltava. Não quero mais esse tempo.